Boa noite a todos, está no ar o nosso Connect Sport dessa segunda-feira em um horário diferente para todos vocês que nos acompanham. Após um ano no horário do meio-dia, estamos aí passando por alguns processos de mudança, portanto a partir de hoje para vocês que nos acompanham, o Connect Sport será exibido toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 8 da noite, sempre mantendo o nosso mesmo objetivo, que é manter a todos vocês que nos acompanham bem informados do mundo dos esportes. Bom, nosso intuito é sempre trazer um programa de qualidade e credibilidade do mundo dos esportes para todos vocês que nos acompanham, portanto fiquem ligados que daqui para frente vem muita novidade boa, muita interação de toda a equipe do Connect Sport, como sempre, empenhada em fazer um programa de qualidade para todos vocês que nos acompanham. É com imenso prazer que nesta noite eu estou ao lado de vocês para mais um Connect Sport. Bom, assunto é o que não falta no nosso programa e desde já eu apresento a minha equipe de comentaristas que estarão ao meu lado nesse programa de hoje, nessa estreia desse novo horário do Connect Sport. Seja bem-vindo diretamente do Rio de Janeiro, Gabriel Sanches. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Daniel. Boa noite, amigo de casa e amiga de casa. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, poder participar desse programa. Estou de volta, né? Espero realmente que seja uma estreia num novo horário, né? Que seja aí realmente uma coisa muito positiva, que o pessoal consiga assistir, né? O pessoal chega no trabalho aí da faculdade, da escola e tudo mais. Então, assim, vai ser bem legal acompanhar o Connect Sports agora nesse novo horário. E vamos que vamos, Gabriel, que eu estou animado que o mundo do esporte nunca para. É isso aí, Gabriel. Como você disse, o mundo do esporte nunca para. E lembrando que, ao mesmo tempo, simultaneamente ao Connect Sport, está acontecendo a partida entre Vasco da Gama e Boa Vista pelo Campeonato Carioca. E você vai ficar informado de qualquer lance com perigo ou gol aqui dentro do nosso programa. Bom, e dando também as boas-vindas e desejando uma excelente noite ao nosso comentarista Daniel Godoy. Boa tarde, Gomes. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Não horário ainda. E é isso aí, o programa é novo horário, dá tempo para assistir pessoal que vem da escola, da faculdade, do trabalho, dá para assistir coladinho com o filho, coladinho com o pai, coladinho com a namorada. Então, senta no sofá, liga a TV que o programa está no ar. É isso aí, o bordão de Daniel Godoy agora, desejando a todos vocês uma excelente noite. E vamos juntos começar o nosso programa sem enrolação, falando de Campeonato Carioca, até porque ontem tivemos aí uma importante vitória, ontem não, no sábado, uma importante vitória do Fluminense jogando no Maracanã. Olha, o Fluminense venceu a Portuguesa com direito ao gol espetacular, um gol, olha cara, muito bonito aí do Keno de bicicleta. Eu já vou pedir para análise, começando com a análise do Gabriel. Técnica, passa esse gol aí pra gente enquanto o Gabriel começa analisando essa importante vitória da equipe do Fluminense. Rapaz, vamos ver o gol aí primeiro, né? Porque a jogada foi bonita, né? O cruzamento, a bola sobrou, ele dá aquela levantadinha e a puxeta, né? A bicicleta, um golaço realmente do Keno, né? Que tirou a camisa, foi realmente aquela festa danada, né? O Fluminense, Gabriel, que tá
em ritmo de festa. Não só o Fluminense, a torcida, todo mundo, porque o Marcelo, ele mesmo, né, tá de volta ao Fluminense, foi anunciado aí até de uma maneira meio surpresa, né? Ninguém estava esperando. Ele havia já rescindido o contrato com o Olympiacos da Grécia, mas até então não tinha nenhuma notícia assim concreta, né, que o Fluminense iria contratar, ia, na verdade, repatriar, né, o lateral Marcelo, que foi revelado pelo Fluminense, tá de volta, né? Então isso realmente animou bastante a torcida. No Maracanã, no sábado, a gente já viu muitos torcedores usando a camisa 12, né? Teve um recado do Marcelo no telão, que deve se apresentar ao Fluminense, né, agora no mês de março. Então, assim, a torcida se empolgou demais. O Fluminense teve um grande resultado contra a Portuguesa, né? É bem verdade que o primeiro tempo foi complicado, o Fluminense teve bastante dificuldade, né, em criar oportunidade, né? Se viu muito preso dentro da grande retranca que montou a equipe da Portuguesa, que tem um bom time, né? A gente tem que ressaltar isso também, já é de bons, vem de bons desempenhos em campeonatos estaduais, já não é, né, de hoje, né, não é dessa temporada. Então, realmente, o Fluminense teve dificuldade. Só que quando saiu o gol do Cano no segundo tempo, né, com 13 minutos, aí sim as coisas clarearam e o Fluminense pôde aí abrir espaço para uma grande goleada por 3-0, grande vitória do Fluminense, que com essa vitória praticamente, não, na verdade, já garante sua vaga à próxima fase, né, do Campeonato Estadual, a semifinal. O Fluminense que ainda enfrenta a equipe do Bangu no dia 4 e depois tem um clássico contra o Flamengo, o Fla-Flu, na semana que vem. Então, assim, grande resultado. Acho que foi um dia perfeito para a torcida tricolor, né? A volta de um ídolo, Maracanã cheio, vitória por 3-0. Então, assim, acho que está de bom tamanho essa grande vitória do Fluminense, que parece que se reencontrou com o caminho das boas vitórias, né, Gabriel? Depois daquele início um pouco conturbado do Campeonato Estadual, com algumas derrotas, empates e tudo mais, mas parece que, enfim, finalmente se reencontrou a equipe do Fluminense e também o técnico Fernando Diniz, e o Fluminense aí tá de volta com o seu bom futebol, né? E o Fluminense a gente anunciou em primeira mão aqui, com 14 minutos já anunciado. A gente, no decorrer do Connect Sport, nosso comentarista Johnny Pereira, sempre em primeira mão aí no mercado da bola, noticiou a contratação do Fluminense, anunciando a contratação do lateral esquerdo Marcelo, grande reforço. E o Fluminense mostra que vai fazer uma excelente temporada, Daniel. Não sei qual que é a sua visão, se o Fluminense entra como favorito para as competições que vai disputar, mas pelo menos para o Campeonato Carioca, o Fluminense mostra que com a metodologia de trabalho do Fernando Diniz e com os reforços que a diretoria trouxe para essa temporada, o Fluminense entra com plenas condições de conquistar o Campeonato Carioca. Não acho que o Fluminense entra como favorito, porque tem outras equipes na frente, como Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, enfim. Mas o fato é que o Fluminense está em lua de mel com a torcida. Primeiro, contratou o lateral Marcelo. Eu acho que contratação de peso. Eu acho que ele tem tudo para arrebentar. Se jogar 10% do que ele jogou no Real Madrid na temporada de 2017, 2018, eu acho que ele vai fazer um estrago enorme. E digo mais, talvez até podendo virar meia, entendeu? Um ponta. Falando agora sobre o jogo, o time do Fluminense vive em um bom momento tático. O time vem bem, vem em segundo lugar na Taça Guanabara com 19 pontos. Está matematicamente classificado. O Cano continua marcando seus gols. E foi também premiado o Keno com o golaço. Foi lá, comemorou, tirou a camisa. Se fosse eu tirava a chuteira, tirava o meião, enfim. Que golaço do Keno. Opa, ainda bem, só o meião, né? Pelo amor de Deus. Importante vitória do Fluminense. Daniel figura. É isso aí, pra vocês que nos acompanham, fiquem ligados que vem muita novidade, muita interação nova de toda a equipe do Connect Sport. Bom, agora a gente vai analisar uma partida que está acontecendo simultaneamente ao nosso programa, que trata-se do Vasco enfrentando a equipe do Boa Vista. Rapaz, o Vasco já vai vencendo, hein, Gabriel? 2-0 no primeiro tempo. Aliás, vou até confirmar aqui, mas acho que já está encerrada a primeira etapa. O Vasco aí enfrentando o Boa Vista, que é o lanterna da competição, que está muito próximo, inclusive, de ser rebaixado, né? Faz uma campanha terrível a equipe do Boa Vista nessa temporada, né? Que, aliás, o Boa Vista que vinha fazendo boas temporadas, né, Gabriel? A gente lembra bastante daquele time que até contou com o Carlos Alberto, o atacante Leandrão, que hoje é o técnico do Boa Vista, né? O zagueiro Antônio Carlos. E o Boa Vista, em 9 jogos, somou apenas 2 pontos, não conseguiu vencer nenhum jogo até agora. E realmente está uma situação bem delicada. E o Vasco vai se aproveitando disso e vai vencendo aí pelo placar de 2-0. Vou até confirmar aqui quem marcou os gols, Gabriel. Só para confirmar, realmente já está no intervalo a partida.
Pedro Raul e Alex Teixeira marcaram então para o Vasco vai vencendo por 2-0. Vitória importante para o Vasco também por enquanto, né? Tudo bem que ainda tem muito jogo, mas acho que tá muito mais pro Vasco fazer mais gols do que o Boa Vista e empatar o jogo. E o Vasco, com essa vitória, vai voltando ao G4, né? O Volta Redonda, que ontem venceu o Bangu por 4-0 e com isso empurrou o Vasco e o Botafogo, né? O Vasco para a quarta colocação e o Botafogo para a quinta colocação. Com essa vitória, então, o Vasco tá voltando e tá passando o Botafogo e o Volta Redonda. Aliás, o Volta Redonda tá botando um tempero nessa disputa, né? Porque, assim, a chance de um grande ficar de fora da semifinal é muito grande no momento, porque a gente vê ali que o Volta Redonda só depende de si os 2 próximos jogos aí para poder se classificar. O Vasco sabe disso, então por isso realmente vai vencendo o Boa Vista. E lembrando que o próximo jogo do Vasco é domingo, 6h10 da noite, contra o Flamengo no Maracanã, um clássico realmente que não acontece desde, né, de abril do ano passado, que o Vasco estava na Série B, né? Então realmente o Vasco vai encarar esse jogo contra o Flamengo como se fosse uma final, até porque se perder pode se colocar uma situação complicada, né, no Campeonato Carioca. Então é importante vencer hoje, vai vencendo bem. Confesso que não consegui ainda ver os gols da partida, mas pelo que eu vi aqui, pelo menos nas estatísticas, o Vasco está bem, com gol aí até do Pedro Raul e do Alex Teixeira, e vai fazendo até agora uma grande partida contra o Boa Vista, Gabriel. Vitória parcial da equipe do Vasco da Gama. Eu falei pra vocês que a equipe do qualquer Connect... notícia eu trago aqui, hein? É isso aí, Gabriel. Lance de perigo, qualquer expulsão, qualquer eventualidade nessa partida, fique à vontade aí pro plantão esportivo do Connect Sport manter você bem informado de tudo que acontece em todos os esportes. Eu sempre falo que a nossa equipe é de primeira, que o intuito do nosso programa é deixar para todos vocês que nos acompanham bem informadinho em tempo real de tudo que acontece no mundo dos esportes. Portanto, eu te pergunto aí, Daniel Godoy, o que você está analisando aí essa vitória parcial da equipe do Vasco da Gama, com direito a 2 gols de excelentes atletas que vão ser peças fundamentais para o time nessa temporada? Grande vitória da equipe do Vasco, parcialmente, né? Tudo bem que vem jogo ainda, mas o fato é que o time do Vasco vem jogando muito bem e não é de hoje. As contratações estão que o time é feito. Pedro Raul começou mal, pressionado pela torcida. Tudo bem que de vez em quando ele dá uns vacilos, perde seus gols, mas também está fazendo sua parte. Gabriel Peck vive em bom momento. Outras contratações também estão rendendo esperado, como o Lucas Pidão, o Puma, zagueiro do Pelé, que está se surpreendendo bastante. Falar um pouco agora sobre a equipe do Boa Vista. A equipe do Boa Vista vem fazendo um campeonato carioca bem abaixo das últimas temporadas, porque em temporadas anteriores chegou até a disputar a semifinal do Campeonato Carioca, também disputou final de Taça Guanabara, mas parece que o time está perdendo o controle, entendeu? E vem fazendo um campeonato bem ruim até o momento. É isso aí, até o momento o Vasco vencendo a equipe do Boa Vista pelo placar de 2-0, e sempre que tivermos aí lances de perigo, a gente vai informar, ou gols, vamos informar vocês aqui que nos acompanham. Ô técnica, tô vendo aqui que estão os comentários, daqui a pouco quando tiver vontade, só vocês fazerem o sinal aqui pra gente começar a interagir com o público que nos acompanha no Connect Sport dessa segunda-feira em um novo horário a partir das 8 da noite. Bom, mas antes a gente vai falar de futebol internacional, até porque tivemos grandes jogos, inclusive com direito a campeão. Manchester United, após 6 anos, volta a levantar um troféu, e eu vou passar aqui para vocês que nos acompanham alguns resultados importantes que tivemos aí pelo futebol europeu. Tivemos a vitória do Arsenal pela Premier League, vencendo a equipe do Leicester City pelo placar de 1-0. O Bournemouth foi goleado pelo Manchester City pelo placar de 4-1. O Crystal Palace ficou no empate com o Liverpool pelo placar de 0-0. O Tottenham venceu o Chelsea pelo placar de 2-0. Pela final da Copa da Liga Inglesa, o Manchester United venceu o Newcastle pelo placar de 2-0. A equipe do Napoli pelo Campeonato Italiano venceu o Empoli pelo placar de 2-0. O Bolonha surpreendentemente venceu a Inter pelo placar de 1-0. O Milan, com direito a gol brasileiro de Júnior Messias, venceu a Atalanta pelo placar de 2-0. O Real Madrid ficou no empate contra o Atlético de Madrid pelo placar de 1-1. O Almeria venceu o Barcelona pelo placar de 1-0. Pelo campeonato alemão, a Bundesliga, o Bayern de Munique venceu o União Berlim pelo placar de 1-0. O Borussia Dortmund venceu o Hoffenheim pelo placar de 1-0. E a equipe do PSG venceu com direito a gol de Messi o Olympique de Marseille pelo placar de 2-0. Rapaz, realmente, né, Gabriel? Que rodada quente no futebol europeu nesse final de semana, né?
Tivemos aí a final entre Manchester United e Newcastle na Copa da Liga Inglesa no domingo, né? O Wembley lotado, mais de 90 mil pessoas e bem, assim, dividido entre as duas torcidas. Foi uma festa realmente bem legal de se acompanhar entre Manchester United e Newcastle. A torcida do Newcastle estava bastante ansiosa porque o Newcastle não ganha o título, né? Desde 1969. Então, realmente, a torcida lotou a sua parte, fez festa, teve mosaico. Só que não contavam que o Manchester United vinha com tudo e conseguiu uma grande vitória a equipe de Manchester por 2-0 e com direito a gol brasileiro, né? O Casemiro, que aliás cheira a título, né? Impressionante, né? Onde o Casemiro vai, ele é campeão, impressionante, é um cara vencedor demais de futebol e marcando mais uma vez uma decisão com um belíssimo gol de cabeça e abrindo espaço aí para a grande vitória do Manchester United, que ainda teve o gol do Marcus Rashford, que vem fazendo um pós-Copa sensacional, hein? São 17 gols agora depois da Copa do Mundo, em 17 jogos. Então, assim, realmente uma campanha fantástica que vem fazendo o Marcus Rashford após a Copa. Então, realmente, o Manchester conquista esse título com todos os méritos. E como você disse muito bem, né, Gabriel? 6 anos depois, volta a ser campeão e com o técnico Erik ten Hag mostrando que pode ter um futuro muito bom no Manchester United como técnico. Tá fazendo realmente uma temporada muito boa, né? Uma temporada que começou com bastante altos e baixos, né, com o Cristiano Ronaldo no banco, né, o Ten Hag foi criticado por conta disso, depois aí teve a situação vendo os donos também do United, e agora parece que o United que se encontrou de vez, né, tá realmente fazendo uma boa temporada, se mantém no G4 na Premier League, campeão da Copa da Liga, eliminou o Barcelona na Europa League, né, então realmente o Manchester mostrando que pode ter um futuro bem melhor do que a torcida esperava até um pouco tempo, né, então assim, realmente bem legal de se acompanhar a grande vitória do United. Já na Premier League, né, no campeonato inglês, o Arsenal segue mais líder do que nunca, né, com uma grande vitória sobre o Leicester por 1-0 fora de casa, né, com gol do Martinelli. Martinelli que pegou um banquinho em alguns jogos, né, isso parece que fez bem para ele, né, porque já marcou 2 gols nos últimos 2 jogos, parece que voltou àquela boa fase, foi decisivo nessa partida contra o Leicester e conseguiu realmente aí dar a vitória para o Arsenal, que volta então a abrir 2 pontos de vantagem para o City, se mantém na liderança e ainda tem um jogo a mais, né, do que o Manchester City, que venceu também na rodada o Bournemouth pelo placar de 4-0, e o Haaland que chegou à incrível marca de 27 gols em 25 jogos. Cara, é impressionante o que esse cara faz, cara. Lembrando que o recorde da Premier League, né, de um artilheiro, né, num campeonato só, foram 32 gols, né, se não me engano foi o Alan Shearer ou o Cristiano Ronaldo, não lembro quem foi, que conseguiu essa marca, mas enfim, o Haaland já fez 27 e 25, vai passar com grande vantagem, inclusive, né, impressionante que temporada faz o norueguês Haaland, que vai fazendo aí uma grande campanha com o Manchester City, né? Já o Tottenham conseguiu uma vitória muito importante sobre o Chelsea, a vitória no qual mantém o Tottenham no G4, né, com 45 pontos, e o Chelsea continua fazendo aí uma temporada grotesca, né? 31 pontos em 24 jogos, assim, a temporada bizonha do Chelsea, nada se explica realmente o que acontece com o Chelsea, né? Não tem como saber, né, com a situação vendo o Abramovich, vendeu, né, para donos americanos, a demissão do Thomas Tuchel, a chegada do Graham Potter, realmente não deu para saber assim, e sigo sem entender o que acontece com esse Chelsea, que tem um bom time, né, Gabriel? A gente vê jogadores como Sterling, o Enzo Fernandes chegou agora, Thiago Silva na zaga, você tem o Mendy no gol, o Tio na lateral esquerda, é um grande time o Chelsea, né? Tem o Havertz também, né? O Kanté, então assim, realmente é meio inexplicável o que acontece com o Chelsea e segue realmente numa fase muito ruim a equipe londrina, né? Para finalizar a Premier League, vou falar aí do Liverpool, que acabou empatando 0-0, o Crystal Palace, o Liverpool, que também está aí numa situação parecida com o Chelsea, parece que vai, mas não vai, tá difícil realmente entender o que se passa também com a equipe do Liverpool, e o Newcastle acabou perdendo, se mantendo na 5ª posição ali também. O Fulham segue firme e forte na 6ª colocação, então realmente a Premier League tá pegando fogo, né, Gabriel? Vou falar agora só um pouquinho aí do PSG, que enfrentou a equipe do Olympique de Marseille, e depois eu passo aí o restante pro meu amigo Daniel, né, o PSG que teve treino aberto, né, com a torcida, com mais de 40 mil pessoas no Parque des Princes, né, estavam numa fase meio conturbada, né, então realmente é uma vitória muito importante com a dupla Mbappé e Messi realmente sendo aí os grandes destaques, né? Primeiro gol do PSG, gol do Mbappé, passe do Messi. Segundo gol do PSG, passe do Mbappé, gol do Messi. E o terceiro gol, gol do Mbappé com passe do Messi. Impressionante, né? Pouco entrosamento os dois, né? Sensacional realmente, é a grande vitória do PSG
que com essa vitória abre aí 8 pontos de vantagem para o Olympique de Marselha, que era o segundo colocado e agora dá um grande passo aí rumo a mais um título na Ligue 1. Volto com você, Gabriel, o resto aí vou deixar para o meu amigo Daniel aí. É isso aí, o que vale ressaltar também antes da análise do Daniel, Gabriel, você falou do Casemiro, 20 finais de Copas Nacionais, 18 títulos. Pouco retrospecto dele, hein? Champions League. Impressionante, né? O que cheira Copa título América. O Casemiro, cara. São números extraordinários. Bom, Daniel, já emendando aí Manchester United, falando um pouquinho do Barcelona, que parece que o Barcelona ficou em Manchester, realmente não está vivendo uma boa fase e perdeu para o Palmeiras no final de semana pelo Campeonato Espanhol. Quem agradece é a equipe do Real Madrid, entendeu? Se o Barcelona vencesse esse jogo, a equipe do Barcelona, na verdade, iria abrir 10 pontos de vantagem em relação ao Real Madrid, que é o segundo colocado, e dessa vez o time vivendo em uma fase tão boa, pelo menos o que parecia, ainda é líder do Campeonato Espanhol, mas acabou sendo eliminado da Europa League pelo Manchester United, agora acabou perdendo para a equipe do Almeria, precisa acordar, senão vai acabar podendo perder a liderança, porque Real Madrid parece que está se recuperando, acabou empatando com o Atlético de Madrid pelo placar de 1-1, teve até chances de ter vencido, mas o Barcelona continua à frente, mas só que é o seguinte, toma cuidado, tá? Toma cuidado. Também tivemos o jogo do Borussia Dortmund, enfim, o Borussia Dortmund não estava mal na temporada, mas agora está conseguindo recuperar, parece. Também tivemos a equipe do Bayern de Munique, que goleou novamente, vem muito bem no campeonato alemão. Parece que ganhar o campeonato alemão é rotina para o Bayern de Munique, é atividade diária. Vou falar agora também sobre Premier League. A vitória sobre o Newcastle do Manchester United com gol brasileiro, gol de Casemiro, também quero falar mais sobre ele. É impressionante, Casemiro, por onde ele joga, ele ganha título, entendeu? Título é com ele. Eu não me surpreenderia nem se ele superasse Daniel Alves e Lionel Messi, porque o que esse cara ganha de título é brincadeira. São 18, multicampeão pelo Real Madrid e tem tudo para ser também um dos maiores ídolos da história do Manchester United. Para fechar, vou falar sobre a equipe do Chelsea, entendeu? A equipe do Chelsea não vive um bom momento, não sabe mais o que é vencer. Um time que tem Kanté, tem Havertz, tem também o zagueiro experiente Thiago Silva, que renovou o contrato. Parece que não está conseguindo se encaixar, entendeu? E a tendência é que o Chelsea não consiga nem sequer uma vitória na Champions League. Uma vaga, né? Realmente o Chelsea está numa situação, é um time que gastou mais do que a Liga de Portugal, a Liga Alemã, a Liga Francesa, gastou uma barbaridade. E aí a gente vê que o Chelsea está realmente numa fase desastrosa. Antes da análise do Gabriel, a gente vai passar os recados de quem está acompanhando o nosso Connect Sport dessa segunda-feira. Adilson Luiz, boa tarde a todos vocês do programa Connect Sport, top, tá aí o presidente, proprietário, pai. Boa noite. Ele não tá muito feliz não por causa da vitória, ontem o Corinthians deixou a vitória escapar, ele tava do meu lado assistindo o jogo, Corinthians no roxo. Finalzinho, né? Rapaz, daqui a pouco a gente vai falar isso, mas obrigado, pai, por acompanhar o nosso Connect Sport. Ó o Gabriel Cunha aí, ó, olha que essa foto horrorosa. Cunha. Salve, Gabriel Cunha, valeu meu irmão, tamo junto. Vamos ver, tem mais comentários aí. O Renato Sanches, boa noite, Connect Sport, excelente semana. Um forte abraço, Renato, telespectador fiel do nosso programa. Obrigado por nos acompanhar. Vamos ver mais o Carlos Alberto. Ótimo programa, meu querido. Valeu, Carlos. Obrigado por nos acompanhar. O Carlão aí, diretor da Connect Web Rádio. Também lembrando que a gente, além de CB One TV, também somos a Connect Web Rádio. Só você procurar lá na Play Store, na Google Play, para vocês baixarem lá Connect Web Rádio e nos acompanhar também. A gente agora é uma emissora de rádio. O Adilson Luiz, programa muito top. Valeu, pai.
Ó, o Gabriel Cunha, horário novo é bom, né? Demais, é bom demais, Gabriel. O intuito é melhorar ainda mais e ter audiência, ter vocês ao nosso lado. É por isso que é bom demais. Bom, agora prosseguindo o nosso programa, falando de um quadro que é bom demais, dá conta, que é excelente. Opa, é verdade, Gabriel. Eu já ia te chamar com o Minuto Olímpico, então já passa as informações que você tem a passar e depois a gente faz o Minuto Olímpico. Não, quis deixar passar batido, mas eu quero voltar a falar sobre o Campeonato Espanhol, falar do Real Madrid, né, que pegou o Atlético de Madrid, um grande clássico, né, de Madrid, empate por 1-1, o jogo teve expulsão, teve realmente de tudo, né, e com o Álvaro Gonçalves, uruguaio de 18 anos, saindo do banco, empatando o jogo aos 42 minutos do segundo tempo para a equipe do Real Madrid, que perdeu a oportunidade de ouro, né, Gabriel, porque o Barcelona perdeu no domingo, se o Real Madrid tivesse vencido no sábado, a vantagem poderia ter caído para apenas 5 pontos. Com isso, acaba apenas para 7. O Real Madrid, então, deixou escapar uma grande oportunidade de encostar no Barcelona. Lembrando que o Real Madrid, né, Gabriel, vai ter uma sequência ainda nada ingrata, né? Porque pega o Barcelona agora na quarta-feira, se eu não me engano, né? Na quinta-feira, 5 da tarde, pela Copa do Rei. Depois pega o Liverpool, né, na volta da Champions League, já praticamente classificado. Depois tem o Barcelona pelo Campeonato Espanhol. E depois tem o Barcelona de novo pela Copa do Rei. Então, assim, vai ser uma sequência bem interessante acompanhar entre Real Madrid e Barcelona nesses próximos 2 meses aí. Vai ter aí pelo menos 3 jogos, hein, Gabriel? Promete bastante, hein? O Barcelona tá no momento decisivo e precisa se reabilitar na temporada o mais urgente possível. Tem mais alguma informação a passar, Gabriel? Não, isso é para finalizar, falar do Napoli, né, que segue cada vez mais líder, né, no campeonato italiano, venceu o Empoli por 2-0 e, como você disse muito bem, o Napoli acabou aí se aproveitando da derrota surpreendente da Inter de Milão fora de casa contra o Bolonha por 1-0 e abriu, Gabriel, 18 pontos de vantagem para a Inter de Milão. Tá com o título mais que carimbado. Tá encaminhado. O Napoli é o primeiro, tem 65 e o Inter tem 47 pontos. Então, realmente, impressionante a campanha que faz o Napoli aí. Com 24 jogos, mais 3 a serem disputados. O Napoli aí tá com o título na mão, já pode até garantir já, né? Pode até o Daniel falar aquelas coisas que ele fala, né? Que se o Napoli perder, ele vai tatuar o Napoli na barriga. Não, o que ele vai falar agora. Na minha opinião, já é campeão. Ele vai falar isso agora, que ele vai tatuar o escudo do Napoli no peito. Não vou falar isso. Então, eu vou falar o seguinte, o Napoli tem o título na mão. Eu acho que o Napoli só perde esse título se acontecer uma catástrofe, mas o time do Napoli vem jogando muita bola. E digo mais, tá? Eu não ficaria nem um pouco surpreendido se o Napoli ganhasse a Champions League, porque o que ele vem jogando nessa temporada é um absurdo. E realmente o Napoli, esse time do Luciano Spalletti tá fazendo um dos futebols, apresentando um time que futebol. Faz muito gol e só foi pouco, né? Que é muito eficiente na questão tática esse time do Spalletti. Tem destaques individuais no meio pra frente, tem o Oncien, tem o Iver Lozano, tem o Kvaratskhelia, é um excelente time. E fora que é um time que sabe diversificar muito bem, sabe jogar dentro de casa, fora de casa, sabe atacar bem, sabe compactar no sistema defensivo. Tem o Minjai também, zagueiro coreano, que veio pro lugar do Koulibaly. É um excelente time, conjunto de jogo, espetacular esse time do Napoli. E olho no Napoli também na Champions League também, que tem tudo para garantir sua classificação contra o Eintracht Frankfurt. Bom, agora a gente vai falar aqui dentro do nosso Connect Sport, agora sim, de um quadro que é excelente, que é o do nosso comentarista Gabriel Sanches, que traz informações em primeira mão de tudo que acontece em todas as modalidades esportivas aqui do nosso Connect Sport, através do quadro Minuto Olímpico. É isso aí, Gabriel. Você vai falar do nosso quadro O Minuto Olímpico, quadro onde eu trago tudo que acontece no mundo dos esportes olímpicos para vocês. E começar falando de tênis, né? Mais precisamente do torneio Rio Open, que acabou nesse domingo, torneio que aconteceu aqui pertinho da minha casa, né? E tivemos a grande final entre o britânico Cameron Norrie e o espanhol Carlos Alcaraz, e acabou com a vitória do britânico Cameron Norrie por 2-1, num jogo realmente fantástico, tá? O Alcaraz saiu na frente no primeiro set, né, com 7 parciais de 7-5. No segundo set, o Cameron Norrie empatou 6-4. E no terceiro e decisivo set, o Norrie quebrou o saque do Alcaraz, muito decisivo do jogo, e venceu a partida, então, fechando em 7-5 no terceiro set. O Cameron Norrie, com essa vitória, chegou à marca de número 12 do mundo, e o Alcaraz se mantém, então, na segunda colocação
no posto, né, do ranking mundial. E, aliás, o Cameron Norrie, esse título foi o segundo maior de sua carreira. Então, realmente foi bem legal acompanhar o Rio Open. E ano que vem vai ter mais compromisso até de Rafael Nadal desembarcando aqui em terras cariocas para disputar o torneio. Já pensou? Quem sabe, hein? Agora eu vou falar então de boxe, né? Mais precisamente do torneio de Strandzha, em Sofia, na Bulgária. Temos aí brasileiros conquistando medalha de ouro, tá? O Keno Marley Machado, 92 quilos, conquistou medalha de ouro. E também a Beatriz Ferreira também conquistou a medalha de ouro na categoria 60 quilos, né? A Bia superou a chinesa Yang Wenlu, enquanto o Keno superou o experiente equatoriano Julio Castilho, também ainda por decisão unânime. O Brasil ainda teve um bronze com o Abner Teixeira, e a competição que é uma das mais renomadas da modalidade, tá bom? Agora vamos falar então de basquete da NBA, porque olha, essa rodada de final de semana de NBA, cara, foi simplesmente fantástico, tá? Grandes jogos, começar falando então da partida entre Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks, onde terminou com a equipe do Los Angeles vencendo pelo placar de 111-108. Lembrando que o Dallas chegou a estar vencendo por 27 pontos de vantagem durante a partida e o Lakers não virava um jogo desse desde 2002. Então, realmente impressionante, grande vitória da equipe de Los Angeles, tá? Já o Golden State Warriors venceu o Minnesota Timberwolves pelo placar de 109-104. O Portland Trail Blazers venceu o Houston Rockets pelo placar de 131-114, com direito a 71 pontos de Damian Lillard. Sensacional a partida que faz o Damian Lillard. Se não me engano, está entre as 10 maiores marcas de um jogo só na história da NBA. Fantástico, realmente, a atuação do Damian Lillard, 71 pontos para ele. Já no sábado, tivemos a grande partida entre Los Angeles Clippers e Sacramento Kings, onde terminou 176 para o Sacramento a 175 para os Los Angeles Clippers, o segundo maior placar da história da NBA. Impressionante realmente, 176 a 175, e o Boston Celtics, que venceu a equipe do Philadelphia 76ers pelo placar de 110 a 107. Ele tá na imagem, ó. Jason Tatum meteu uma bola de 3 faltando 1 segundo para acabar o jogo, botando o Celtics à frente. Só que aí o Joel Embiid fez uma cesta do meio da quadra para empatar o jogo. Só que o único problema era que o jogo havia acabado e com isso a cesta acabou não valendo, e com isso a vitória ficou com a equipe de Boston. Realmente foi um jogo bem eletrizante também, a rodada foi fantástica na NBA, lembrando que a NBA ainda continua até abril, quando começam os playoffs, tá? E daqui a pouquinho tem mais basquete aqui também no Minuto Olímpico, tá bom? Agora vamos mudar de assunto, vamos falar então de skate, porque rolou o STU de Criciúma e tínhamos aí brasileiros também conquistando medalha de ouro. A Pamela Rosa, ela que já foi campeã do mundo, voltou com tudo aí para a temporada, conquistando a medalha de ouro, assim também como o brasileiro Ismael Henrique, que também conquistou a medalha de ouro. Parabéns aí então a Pamela e o Ismael pelo grande resultado no STU de Criciúma. Agora vamos falar então de Copa do Mundo de ginástica, né, da etapa da Alemanha, e tínhamos aí a veterana ginástica do Uzbequistão, Oksana Chusovitina, de 47 anos, que conquistou medalha de bronze. Fantástico, né? Ela que participou em Tóquio, né, no ano passado nas Olimpíadas, ela que participou nas Olimpíadas com 45 anos e segue firme e forte para disputar as Olimpíadas do ano que vem em Paris. Ela que realmente já bateu todos os recordes de idade na modalidade, na ginástica, conquistou medalhas em Copas do Mundo, ela que conquistou medalha em Olimpíadas lá em 1992 e 31 anos depois ela continua disputando em alto nível. Fantástico realmente a história da Oksana. Parabéns então para ela realmente pelos seus grandes feitos, né, na sua carreira na ginástica. Agora vamos falar então de outro grande atleta, né, do mundo dos esportes olímpicos, o Armando Duplantis, né? Ele que é atual campeão olímpico no salto com vara e que já quebrou o recorde mundial 6 vezes, e mais uma vez ele conseguiu quebrar esse recorde nesse final de semana, no sábado, no torneio de All-Star Perche, realizado na cidade francesa de Clermont-Ferrand. Ele subiu a marca aí de 6,22 metros para conquistar então mais uma vez o recorde mundial, e que já bateu esse recorde 6 vezes, e é um fenômeno realmente no salto com vara, o sueco Armando Duplantis, tá bom? Agora eu vou falar então de remo, porque temos aí o brasileiro Lucas Vertem, que bateu o recorde na Lagoa. Rodrigo de Freitas fez aí o melhor tempo de um brasileiro na história da Lagoa, com o tempo aí de 6 minutos e 57 segundos. Parabéns aí, então, ao Lucas Vertem, na verdade, né? Desculpa. Ele que é atleta do Botafogo. Parabéns aí. Ele que foi semifinalista nas Olimpíadas de Tóquio do ano passado, tá bom? Agora sim, para finalizar, vamos falar então da Seleção Brasileira de Basquete, que com muita emoção
conseguiu carimbar o seu passaporte para o Mundial de Basquete, que acontece esse ano nas Filipinas e no Japão. O Brasil suou bastante e conseguiu a vaga apenas na última partida contra a seleção dos Estados Unidos, com a vitória de 83-76, né, dentro do ginásio lá em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Mais de 7 mil pessoas lotaram o ginásio, teve invasão no final. O Brasil realmente conseguiu então a vaga com a grande atuação de Bruno Caboclo, que marcou 21 pontos e pegou 8 rebotes. A grande surpresa foi a seleção da Argentina, que acabou perdendo para a República Dominicana e ficou de fora mais uma vez, depois de 41 anos. A Argentina, que é atual vice-campeã do mundo, né, perdeu para a Espanha lá em 2019 na China e fica de fora, então, 41 anos depois. Realmente foi uma surpresa muito grande a Argentina ficando de fora. E o Brasil, mais uma vez, lembrando que o Brasil e os Estados Unidos são as únicas seleções na história a participar de todas as edições do Mundial de Basquete. O Brasil, que é bicampeão do mundo lá em 59 e também em 1963. Esse então foi o Minuto Olímpico de hoje, recheado, e amanhã eu volto com tudo que acontece no mundo dos esportes olímpicos para vocês. Volto com você, Gabriel. Excelentes notícias do nosso comentarista Gabriel Sanches, trazendo informação em primeira mão do Minuto Olímpico para vocês que nos acompanham. Antes de falarmos do Minuto do Esporte aqui no nosso programa, eu separei para vocês uma cena muito bonita, porque não trata somente de futebol. O futebol é um esporte coletivo e que também movimenta paixões até nos momentos mais difíceis. Queria mostrar para vocês um gesto de solidariedade que tivemos na Turquia na partida desse final de semana pelo Campeonato Turco, a partida que tivemos entre a equipe do Besiktas enfrentando a equipe do Trabzonspor, a torcida aí jogando brinquedos no gramado, lembrando que isso simboliza aí esses brinquedos para as crianças vítimas do terremoto que tivemos aí, tanto na Turquia quanto na Síria, que acabou vitimando aí cerca de 43 mil pessoas. Portanto, estamos tendo aí esse gesto bonito, futebol mostrando que também é união e paixão, esses brinquedos aí sendo jogados por ambas as torcidas, simbolizando os brinquedos para as vítimas desse terremoto que infelizmente vitimou 43 mil pessoas aí, tanto na Turquia quanto também na Síria. Então, futebol também é paixão e eu queria mostrar esse vídeo para vocês que nos acompanham. Bom, agora a gente vai falar no Connect Sport do Minuto do Esporte, quadro que busca trazer as informações em primeira mão para vocês que nos acompanham de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Portanto, vamos para o nosso primeiro giro de notícias aqui dentro do Connect Sport. Cool. Agora, no programa Connect Sport, Minuto do Esporte. O jogador brasileiro Marcelo está retornando ao futebol brasileiro. O lateral esquerdo estava livre no mercado desde que deixou o Olympiacos. No clube grego, ele participou de 9 jogos e marcou 3 gols. Marcelo, que já jogou no Fluminense, vai retornar ao clube para tentar ajudar a tão sonhada conquista da Libertadores. Rumores dão conta de que o Flamengo vai pagar 70 milhões de reais pelo atacante Ângelo Gabriel dos Santos. Segundo informações extraoficiais, já existe acordo com o jogador e a diretoria do Santos também aceitou a proposta. Faltariam apenas pequenos detalhes contratuais para a finalização do negócio. O meia Matheus França renovou seu contrato com o Flamengo. Seu novo vínculo com o rubro-negro é válido até dezembro de 2027 e a multa rescisória passou para 200 milhões de euros, ou seja, mais de 1 bilhão de reais. Lembrando que o jogador de apenas 18 anos estava na mira do Newcastle e do Bayer Leverkusen. Matheus se profissionalizou em 2021 e jogou bastante na última temporada. Maria Tereza de Assis Moura, presidente do Superior Tribunal de Justiça, admitiu na última sexta-feira o pedido da Justiça Italiana para que o brasileiro Robinho cumpra a pena por estupro no Brasil. Segundo decisão, o pedido atende os requisitos da Constituição brasileira e o processo continuará. O craque foi condenado a 9 anos de prisão pela justiça italiana pelo estupro de uma jovem em Milão. O governo italiano fez o pedido de execução de pena no início desse ano.
Lembrando que daqui a pouco no nosso programa tem mais um giro de notícias do Minuto do Esporte aqui dentro do nosso programa para manter vocês bem informados de tudo que acontece em todas as modalidades esportivas. Agora o assunto do nosso programa é Campeonato Paulista. Vamos começar analisando a derrota do São Paulo em pleno Morumbi para a equipe do São Bernardo. E São Bernardo se sagrando aí com uma das melhores campanhas da competição até o momento, com 26 pontos. Daniel, o que é que você analisa aí dessa derrota do São Paulo para o São Bernardo pelo placar de 1-0? Bom, vamos ver aqui se a gente tá... Daniel, tá me escutando? Opa, agora sim. Pode fazer sua análise. Meu celular deu uma travada aqui. Acontece, é o charme do ao vivo. Grande vitória da equipe do São Bernardo. O São Bernardo vem surpreendendo bastante no campeonato. Vem sendo uma pedra no sapato de algumas equipes, como o Palmeiras, Corinthians, tanto. E dessa vez, a vítima foi a equipe do São Paulo, que em um Morumbi lotado com 53 mil pessoas, fez um jogo bem ruim, entendeu? Novamente, parecia que o São Paulo tinha dado uma melhorada no campeonato, venceu a equipe do Santos, venceu também a Inter de Limeira, mas agora perdeu de novo. O Rogério Ceni fez uma bagunça no time, colocou Galopo como centroavante, colocou também Luciano como meia. Ele inverteu os papéis, isso não se faz, tira o melhor de cada jogador. Eu acho o seguinte, que o Ceni tem o potencial para ser um bom técnico, só que ele acaba fazendo algumas invenções que prejudicam a equipe e isso faz com que a torcida fique com raiva. E uma coisa é a seguinte, tá? Se o Rogério Ceni não fosse ir no São Paulo, para mim, ele já teria sido demitido há muito tempo. Olha só, o Daniel fazendo uma análise contundente. Você concorda? Aspas fortes, hein? Você concorda, Gabriel, com essas palavras fortes do Daniel Godoy sobre o Rogério Ceni? E o que você analisa dessa derrota do São Paulo? Realmente a gente sabe que o São Bernardo está fazendo uma excelente campanha, isso é indiscutível. O time do Márcio Zanardi fazendo um bom campeonato paulista, mas jogando no Morumbi e pela sequência que o São Paulo vinha, é claro que o pessoal até pelo menos apontava o São Paulo como favorito. O São Bernardo venceu o Corinthians e empatou com o Santos, né? Exatamente. Então, assim, não é uma equipe qualquer. Não é a Portuguesa que está na última colocação, com todo respeito à Portuguesa, que realmente faz uma campanha bem fraca, né, nessa volta à elite, né, do Campeonato Paulista, né? Mas o São Paulo, convenhamos que não tem um elenco tão forte assim, né, como Palmeiras, como Corinthians, né, talvez está um pouquinho à frente do Santos, mas realmente o técnico Rogério Ceni, na minha opinião, vem fazendo um bom trabalho no São Paulo, pelo menos nessa temporada. No ano passado ele realmente não estava se encontrando, talvez, teve atuações realmente bem limitadas, principalmente na final, né, da Copa Sul-Americana, quando o São Paulo perdeu, né, aquele jogo para o Independente Del Valle, né, pelo placar de 2-0, né? Então, assim, mas esse ano o Rogério Ceni parece ter se encontrado e vinha fazendo uma boa temporada. Tirando aquela derrota para o Corinthians, né, Gabriel? Antes das partidas contra o São Bernardo, o São Paulo tinha feito bons jogos, né? Empatou com o Palmeiras dentro do Allianz por 0-0, venceu o Santos, né, em casa por 3-1, havia vencido quase todos os jogos por goleada também, né? E eu acho que foi uma derrota que, na minha opinião, hoje é normal, tá bom? Hoje os times pequenos não são mais aquela baba que o pessoal achava que era, né, antigamente, né? A gente vê vários times aí pequenos surpreendentes. Aqui no Rio, a gente vê a Volta Redonda, por exemplo, né, vencendo o Fluminense, vencendo o Vasco, né? Aí São Paulo, o São Bernardo fazendo uma grande campanha. Em Minas Gerais, a gente vê também a Caldense recentemente chegando no final do Campeonato Mineiro, né? O Novo Hamburgo foi campeão no Campeonato Gaúcho, né? Então, assim, é normal isso acontecer. Não acho que foi uma derrota para, meu Deus, vamos demitir o Rogério Ceni, mas obviamente ficou aquele gostinho ruim por ter perdido em casa, né, para a equipe do São Bernardo. Mas acho que a campanha do São Bernardo mostra que a equipe realmente faz que é um time muito bom, né, Gabriel? Não é à toa que tem a segunda melhor campanha só atrás do Palmeiras, né, com 26 pontos. A campanha fantástica do São Bernardo, apenas uma derrota da competição. Então, realmente, isso mostra que essa derrota do São Paulo não foi uma coisa assim, nada anormal, na minha opinião. E o São Paulo que precisa de uma resposta urgentemente ao seu torcedor aí após essa derrota, e vinha de uma sequência boa de 2 vitórias consecutivas, perdeu por São Bernardo, e ainda a gente analisando, precisa melhorar em alguns aspectos táticos. Vamos ver aí o desempenho do São Paulo na próxima partida. Precisa vencer agora, né? Precisa vencer agora porque se perder e o Água Santa vencer, né?
São Paulo vai ter que decidir no fora de casa, né? Exatamente, tem esse critério também, até na fase de mata, lembrando o Campeonato Paulista, quem fica nas primeiras colocações tem o poder, a vantagem de decidir em sua casa, e o São Paulo ainda precisa vencer. O azar do São Bernardo, hein? Realmente. Meu Deus, caiu no grupo do Palmeiras, né? E convenhamos, mas do jeito que tá jogando aí, vai dar trabalho pro Palmeiras esse time do São Bernardo. Vai dar muito trabalho. Bom, já falando do Palmeiras, vamos analisar a vitória do Palmeiras diante da equipe da Ferroviária pelo placar de 2-1. Os gols do Palmeiras aí sendo marcado pelo Gabriel Menino, e o Palmeiras aí acabou vencendo pelo placar de 2-1, lembrando que o segundo gol foi marcado aí pelo Rafael Veiga, e um destaque aí para a equipe do Palmeiras, que sofreu 5 gols ao longo desse Campeonato Paulista, e 4 foi de cabeça, então o Palmeiras mostra que precisa melhorar um pouco nesse sistema defensivo. Na questão de jogadas aéreas, né, porque Daniel, a defesa ela é muito consistente. Pode falar, Daniel. Vamos lá, cara, falando sobre o jogo, o Palmeiras é isso, entendeu? Eu acho o Flamengo vem sofrendo, o Palmeiras, na verdade, vem sofrendo um pouco com a jogada aérea. Eu acho que tem que dar uma melhorada, mas eu acho que isso são pequenos detalhes. Que, tudo bem que podem custar caro no futuro, entendeu? Só que eu vejo que, no geral, o Palmeiras vem desempenhando um bom futebol. Rafael Veiga, que estava lesionado, está voltando a marcar seus gols. Dudu, monstro como sempre. Parece que o Gabriel Menino está conseguindo reconquistar a confiança da torcida. Outro jogador que eu quero falar também é o Hendrick, que vem em uma pressão enorme sobre ele. Ele que foi vendido pelo Real Madrid por mais de 400 milhões de reais. Não vem rendendo o esperado, não vem marcando seus gols. Só que mesmo assim, em alguns momentos ele acaba dando pré-assistência, criando oportunidades. Eu acho que daqui a pouco, breve, o gol dele vai acabar saindo. Eu acho que tem que ter paciência, porque é o seguinte, é um jogador que só tem 16 anos, ele ainda é muito novo. Eu lembro o Vinícius Júnior, que quando começou no Flamengo, em 2017, ele também não era tudo isso, entendeu? Ele também demorou um tempão para estar no Real Madrid, aí depois se tornou o que se transformou. Eu acho que tem que ter muita paciência com ele, que ele ainda é muito novo. É muito, mas muito difícil, entendeu? Jogadores que se despontam com essa idade, ele joga com jogadores de 26, 27, 28 pontos. É claro que em alguns momentos ele vai acabar tentando driblar o adversário e o jogador vai dar tronco e ele cairá na placa. Mas é isso aí. Isso aí é bastante natural. Eu acho que tem que ter paciência com o garoto. E ele cairá na placa foi a melhor. Pode prosseguir, Gabriel, com a sua análise. Tá mutado. Não, informação. Fica à vontade. E depois já para fazer sua análise. Gol do Vasco, também. Hein? Gol do Vasco? Gol de Jefferson Di Maria, do Boa Vista, hein? Olha só, o Di Maria voltou. A gente não tava sabendo aí. Marcou gol aí então, pro Boa Vista. Então, com isso, 2 pro Vasco, 1 pro Boa Vista. Boa Vista diminui São Januário. Olha só, será que vai ter emoções fortes aí na noite de segunda-feira pra torcida do Vasco, né? Tá quantos Boa minutos Vista. de partida? Gol do Vasco. Quantos minutos de partida? Pedro Raul. Pera aí. 25 no segundo tempo, não, desculpa, Pulmita Rodrigues, então, 3-1 Vasco, nesse exato momento aqui, o Vasco, então, volta a abrir 2 gols de vantagem, 3-1, o Vasco, então, agora fica mais tranquilo com 25 minutos do segundo tempo, Gabriel. É isso aí, Pulmita Rodrigues, bom lateral uruguaio, reforço muito primeiro bom para essa equipe do Vasco da Gama, primeiro gol dele nessa temporada de 2023. Bom, Gabriel, agora sim, voltando um pouco para o Campeonato Paulista, o que você analisa dessa vitória importante da equipe do Palmeiras diante da Ferroviária? Pro Palmeiras parecia mais um treino de luxo, né? Jogando tranquilo, sem se forçar muito. Uma vitória realmente que o Palmeiras não precisou de todo aquele esforço para conseguir vencer. Venceu bem, né? Gabriel Menino marcando gol, Rafael Veiga também marcando um gol bonito fora da área, apesar de eu achar que o goleiro do Ferroviária deu mole nesse lance, né? Mas mesmo assim, isso não quer dizer nada. O Rafael Veiga não tem nada a ver com isso. E o Palmeiras segue realmente muito bem na liderança geral, né, no Campeonato Paulista. Faz uma temporada fantástica, ainda não perdeu esse ano, né? Então isso mostra que realmente o Palmeiras vem forte demais e mais uma vez, né, e mais uma temporada, né? O Palmeiras manteve sua base. É bem verdade que perdeu 2 jogadores importantes, né, que acabaram indo
para o Nottingham Forest, né, que é o caso do Danilo e do Gustavo Scarpa, mas mesmo assim manteve bons jogadores, manteve, né, a sua forma de jogar, o seu treinador, seus principais jogadores, o Rony, o Dudu, né, o Veiga. Então, realmente, o Palmeiras, na minha opinião, vem para mais uma temporada para brigar por tudo, seja Libertadores, seja Copa do Brasil, seja Brasileirão. Então, eu vejo o time do Palmeiras pronto, mais uma vez, para disputar qualquer competição, incluindo o Campeonato Paulista, né? Acho que o Palmeiras é o grande favorito, vem jogando para isso realmente, mostrou isso nos clássicos também, né? Fez bons clássicos contra praticamente todas as equipes, né? Talvez ali contra a equipe do São Paulo tenha sido a pior atuação, mesmo assim contra o Corinthians conseguiu arrancar um empate em Itaquera, venceu muito bem a equipe do Santos. Então realmente o Palmeiras vem mostrando que vem firme e forte para buscar mais um título paulista, Gabriel. É isso aí, o Palmeiras mais uma vez, vale destacar a parte defensiva do Palmeiras, quando frisando para vocês que nos acompanham. O Palmeiras já foi campeão esse ano, né, Gabriel? É verdade, já conquistou aí a Supercopa. Isso, né? E vale mencionar também que o Palmeiras sofreu 4 gols em jogadas aéreas, então quer dizer que tem que haver uma correção por parte do Abel Ferreira apenas nesse tipo de jogada. E lembrando que nas últimas 4 edições do Campeonato Paulista, o Palmeiras terminou pelo menos em 3, com eleita aí a melhor defesa da competição, então um time muito consistente, essa equipe do Palmeiras. Bom, agora a gente vai falar dos campeonatos estaduais pelo Brasil. Tivemos grandes jogos, direito a goleadas para vocês que estão nos acompanhando, e eu vou passar aqui para vocês que nos acompanham alguns dos resultados, até porque tivemos goleada avassaladora. Produção, joga pra gente o vídeo do Grêmio, só para quem tá nos acompanhando entender como que foi esse final de semana, como sempre, recheado de muitos gols. Realmente, o que foi aquilo? Vou estar informando para vocês que nos acompanham alguns resultados. Está passando aí os gols e o tempo que o Grêmio levou para marcar esses gols da partida. Lembrando que na sexta-feira o Cruzeiro venceu o Caldense pelo placar de 2-1. O Atlético Mineiro empatou com o América Mineiro, o Clássico Mineiro, pelo placar de 1-1. O Grêmio venceu o Novo Hamburgo pelo placar de 6-1. Destaque para Luiz Soares, 8 jogos e 8 gols com a camisa do Grêmio. O Internacional venceu o Aimoré pelo placar de 2-0. Pelo Campeonato Paranaense, a equipe do Operário venceu o Coritiba pelo placar de 3-0. Com um golaço de Terans, o Atlético Paranaense garantiu a vitória diante do Londrina pelo placar de 1-0. E no Campeonato Goiano, Goiás venceu Goiânia pelo placar de 8-3. É isso mesmo, 8-3. O Atlético Goianiense venceu o Iporá pelo placar de 1-0. O Itabuna venceu o Bahia pelo placar de 4-0. O Vitória empatou com o Barcelona Bahia pelo placar de 0-0. E no Clássico Catarinense, o Criciúma levou a melhor diante do Figueirense pelo placar de 1-0. Oi! Rapaz. Quantas goleadas, né? E vale destacar para vocês que nos acompanham a reportagem do nosso comentarista Johnny Pereira. Lembrando que a equipe do Connect Sport é muito versátil. Então hoje a gente não tem mais comentarista, não tem mais repórter. O programa vai ser dinâmico daqui para frente. E o Johnny hoje fez um vídeo especial trazendo uma reportagem dos campeonatos estaduais pelo Brasil. Fala Gomes, fala amigos do Connect Sport, uma boa noite agora para vocês neste novo horário que temos no Connect Sport, falando sobre os campeonatos estaduais pelo Brasil. Para começar, o Campeonato Paranaense que teve a última rodada neste final de semana. Para começar, o Operário enfrentou o Coritiba e venceu por 3-0, grande vitória do Operário, se classificando em segundo inclusive. Já o Atlético Paranaense jogou contra o Londrina em Londrina e venceu por 1-0. Agora as fases de quartas de final da competição ficou assim: Atlético Paranaense enfrenta o São Joséense, acho que é assim que se pronuncia, e o Coritiba encara o Arucu, acho que é o nome do time, é pronunciado assim. Agora falar de Campeonato Mineiro, o Campeonato Mineiro que também teve nesse final de semana, inclusive no sábado, teve o clássico entre Atlético Mineiro e América Mineiro, que terminou no empate em 1-1. Patrick fez o gol para o Atlético Mineiro e Rafael Silva fez o gol para o Atlético, para o América Mineiro, desculpa. Agora falar de Campeonato Baiano, o Campeonato Baiano também teve a última rodada nesse final de semana. O Vitória empatou com o Barcelona de Ilhéus em 0-0. Já o Bahia foi até Itabuna e perdeu por 4-0. Agora ambas as equipes se enfrentam nas semifinais da competição. Vai ter Bahia, Itabuna, Juazeirense e Jacuipense na próxima rodada. Agora falar de Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho também
teve nesse final de semana. Para começar, o Grêmio jogou na sexta-feira contra o Novo Hamburgo e venceu por 6-0. Já o Internacional jogou foi até Airamoé, acho que se pronuncia o nome, e venceu por 2-0. Grande vitória do Internacional por 2-0. Agora, ambas as equipes jogam nesse final de semana, Grêmio e Internacional, na 10ª rodada da competição. Então, os dois se preparam para a última rodada. Então, primeiro contra o vice-líder da competição. Agora, falar das fases decisivas do Campeonato Paulista. Inclusive, já falaram dos grandes aí no Connect. Agora, vou passar aqui os times que disputam ainda a vaga. Para começar, o Bragantino enfrentou a equipe do Ituano e venceu por 5-1. O Bragantino, com esse resultado, se classificou para a próxima fase com 17 pontos no grupo A. Já o Ituano luta para uma classificação e um possível rebaixamento. O Botafogo de Ribeirão perdeu para o Água Santa em Diadema. Aí o Água Santa, com esse resultado, se classificou no grupo do São Paulo, que é o grupo B, com 20 pontos ganhos também. Já o Botafogo luta na última rodada contra o Santos, os ambos com 14 pontos para a classificação. E para fechar aqui para vocês, a Portuguesa enfrentou o São Bento. São Bento luta por uma classificação no grupo do Corinthians, o grupo C, e empatou em 0-0. Então vai decidir na última rodada. Já a Portuguesa luta para não cair. Agora a classificação da competição ficou a classificação não, vou passar aqui os jogos para vocês da próxima fase. Vamos ter Botafogo e São Paulo em Ribeirão Preto. O Botafogo lutando ainda para a classificação, e o São Paulo lutando para permanecer na liderança do grupo. Pode perder a liderança para o Água Santa, que joga contra a equipe do São Bernardo, que é a segunda melhor na competição. Já o Bragantino enfrenta o São Bento que também luta por uma vaga na próxima fase. E o Ituano encara o Santos. Então, o Ituano tem chance de classificação e chance de ser rebaixado. E o Santos também com chance de classificação na competição. Então é isso. Hoje estarei aqui para fazer o campeonato estaduais para vocês. Volto aí com vocês no estúdio do Connect Sport. É isso aí, olha as regalias que a gente tem programa à noite, ó, direito até café aqui, ó, se eu soubesse que era bom assim, o pessoal aqui da produção já tinha mudado o Connect Sport faz tempo. Lembrando a todos vocês, pediram perdão antes de anunciar os resultados, o correto era passar a reportagem do Johnny, então acabei errando aí na ordem dos resultados, mas o importante é que vocês ficaram bem informados aí de tudo que aconteceu pelo Brasil. E aí, Daniel, o que você achou aí dessas goleadas que tivemos aí nos campeonatos estaduais? Enquanto o Daniel analisa, vou pedir para a técnica deixar passando os gols do Grêmio. Eu quero parabenizar o técnico Renato Gaúcho. O time do Grêmio vem jogando muito bem. Tudo bem que esses times são inferiores, tecnicamente, não são do mesmo nível dos times que vão enfrentar a Série A, mas o Grêmio está fazendo o que tem que ser feito. E se tivesse perdido? Ele estaria em crise. Portanto, eu quero parabenizar o técnico Renato Gaúcho e a todo o time do Grêmio. A equipe vive em um momento extraordinário, venceu todos os jogos até aqui e dessa vez acabou goleando a equipe do Novo Hamburgo pelo placar de 6-1, com direito os gols a ele, Luiz Soares, que vem fazendo um estrago gigantesco neste campeonato. Mas o time do Grêmio não está muito bem, entendeu? Eu acho que o time do Grêmio, se continuar jogando desse jeito, eu acho até que pode pensar em lutar por uma vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele vem jogando muito bem. Também tem o rival, o Inter, vive em uma boa fase, com o técnico do Mano Menezes, venceu a equipe do Aimoré pelo placar de 2-0, com gols de Maurício e Pedro Henrique. Vai lembrar que o Pedro Henrique é o artilheiro do Campeonato Gaúcho, com 7 gols, com mais gols do que nada mais, nada menos do que Luiz Soares, que fez 5. Também tem a equipe professora, o Atlético Mineiro, que acabou empatando com o América Mineiro por 1-1. E olha, o Atlético sofreu, tá? O Atlético sofreu, o goleiro Everton fez ótimas defesas, inclusive o América Mineiro saiu na frente do placar e depois o Atlético acabou empatando com o Patrick, na verdade. Hulk cobrou falta e Patrick no rebote marcou de cabeça o seu primeiro gol com a camisa do Galo. Vai lembrar que ele vem da equipe do São Paulo.
E o Atlético Mineiro volta a campo na próxima quarta-feira contra a equipe do Carabobo pela fase prévia da Libertadores. Vai lembrar que o jogo de ida terminou em 0-0, qualquer empate a disputa será realizada nos pênaltis e o Atlético precisa de uma simples vitória para consolidar o título. Bom, é isso aí, vitória importante aí, a análise do Daniel Godoy, analisando aí um pouco mais do Campeonato Gaúcho. Eu tava vendo a reação do Gabriel quando eu anunciei alguns resultados, que o Gabriel se surpreendeu. Portanto, Gabriel, o que você achou aí dos campeonatos estaduais que tivemos pelo Brasil, rodadas bastante movimentadas pelos estaduais? Começar falando do Bahia, né, que vive uma fase aí terrível, né, com torcida invadindo o CT, querendo cobrar e tudo mais, né, o Bahia que perdeu de 4-0 pro Itabuna, né, então assim, o Bahia que já havia perdido pro Sport de 6-0, tomou 10 gols em 2 jogos, né, impressionante, né, sim, é uma coisa muito doida realmente. O Bahia que foi comprado pelo Grupo City, né? Existia muita expectativa, né, em cima da equipe do Bahia, só que até agora realmente o Bahia não conseguiu se mostrar aquele futebol que estava todo mundo esperando e vive realmente uma fase bem ruim a equipe do Bahia. Ó, no momento, Gabriel, que o Vasco faz 4-1, tá bom? Marca o gol aí com o Pedro Raul, marcando aí o segundo gol. Então aí o Vasco 4-1, desculpa aí, só para complementar, o Vasco então goleada para cima do Boa Vista e segue firme e forte aí para se classificar para as semifinais do estadual. Agora sim, vou continuar falando também do Goiás, né, Gabriel, que venceu pelo placar de 8-3, impressionante esse resultado. E uma briga, um vídeo engraçado, né, Gabriel, foi que tava rolando uma briga entre 2 torcedores no meio da arquibancada e daqui a pouco o cara vira a câmera, gol do Goiás, começa todo mundo a comemorar. Foi uma coisa muito doida, realmente. Enfim, coisas que só o campeonato estadual nos proporciona, né? Mas, enfim, realmente foi bem legal acompanhar essa rodada do campeonato estadual. Lembrando que tá chegando a reta final. Daqui a pouco vamos ter aí os duelos aí de semifinal e final. E vai vir aquela emoção de carioca e de estadual, né? De paulista, de mineiro, que só a gente conhece, né, Gabriel? Realmente tem coisas que só os campeonatos estaduais conseguem nos reservar, Gabriel. Bem lembrado esse fato que aconteceu aí em Goiânia, na partida entre o Goiânia enfrentando a equipe do Goiás. Bom, e a gente tem recado de quem está nos acompanhando no nosso Connect Sport, agradecendo a todos vocês que até o momento estão interagindo, que estão nos acompanhando até aqui. Muito obrigado a todos vocês, fiquem ligados no Connect Sport, porque daqui para frente vem muita coisa boa para vocês que nos acompanham, e vamos soltar o recado aí. O Renato Sanches, ele tá frisando bem, aí o Napoli tá voando realmente, Renato. O Napoli tá em grande fase aí no campeonato italiano e também nos campeonatos internacionais. Bom, agora a gente vai falar aqui dentro do nosso programa do mercado da bola, até porque o mercado da bola nunca para, em movimentação em tempo real. Vocês viram isso no programa de sexta-feira, a gente anunciando aí a contratação do Marcelo em primeira mão. Eu vou começar aqui para vocês anunciando o meu giro de notícias, falando do Celso Roth, que estava treinando a equipe do Juventude, mas acabou após a eliminação do Juventude na primeira fase da Copa do Brasil, deixando o comando técnico da equipe. Portanto, aí o Celso Roth não é mais técnico do Juventude. Vou falar do Palmeiras, o Palmeiras que está procurando um volante no mercado da bola. Muitos estão falando até no Arthur, que atualmente está jogando pela equipe do Liverpool, mas também o Palmeiras tem interesse na contratação encaminhada no volante Zé Ricardo, de 26 anos, que atualmente joga pelo América Mineiro. O Fluminense fez uma sondagem aí pelo zagueiro Luan Pérez, ex-Santos, que jogou também pela equipe do Olympique de Marseille e que atualmente atua pelo Fenerbahçe da Turquia. E para encerrar o meu giro de notícias, eu vou falar do Bayern de Munique, que segue buscando a contratação de um centroavante e tem interesse na contratação do atacante Dusan Vlahovic, que atualmente joga na Juventus da Itália. Vamos prosseguir as nossas notícias com Daniel Godoy. Bom, primeiro eu vou falar sobre a equipe do Vasco, que contratou mais um lateral esquerdo. Lateral Paulo Henrique, que veio da equipe do Atlético Mineiro. Na temporada passada, ele atuava pela equipe do Juventude, foi um dos destaques do time, embora tenha sido rebaixado no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro teve de olho no atleta, porém teve poucos jogos, jogou apenas 3 vezes, e o Vasco foi lá e contratou. E o Bahia acertou a contratação do meia Iago Felipe, que se destacou no Fluminense. Ele foi muito bem na temporada passada com o Pernambuco, principalmente no Campeonato Brasileiro. Esse ano acabou perdendo espaço e agora está indo para a equipe do Bahia. E para fechar,
O Los Angeles Galaxy acertou a contratação do lateral Calegari, de 20 anos, que veio da equipe do Fluminense. Também perdeu espaço no time, era até uma das joias da base, porém acabou não rendendo tanto e saindo para o futebol americano. É isso aí, agora prosseguindo o nosso giro de notícias com Gabriel Sanches. Rapaz, o Cruzeiro segue interessado. Pode tomar aí, Daniel, a atletas. bebida. Desculpa te interromper, Gabriel, que o Daniel tava ali pegando a bebida, esperando a câmera sair dele pra ele beber. Pode prosseguir aí, Gabriel. Também tô aqui com a minha aguinha aqui, ó. É bom, tava com o meu cafezinho. É importante, aqui. né? Senão a garganta, pô... É isso aí. Não, mas enfim, falando então do Cruzeiro, como eu falei, o Cruzeiro está interessado em vários atletas, entre eles o zagueiro Dória, né? Ele mesmo com passagens aí por Botafogo, né? Foi revelado pelo Botafogo, depois jogou no São Paulo também. No momento atua pela equipe do Santos Laguna no México e agora então o Cruzeiro quer tentar trazer o Dória de volta ao Brasil. Então quem sabe aí o Dória não está de volta ao futebol brasileiro. E também o Ângelo, né? Como tá aconteceu aí no Minuto do Esporte, né? Notícia do Ângelo, o Flamengo segue aí na negociação com o Santos e está disposto aí então a pagar até 70 milhões de reais pelo atacante Ângelo. Quem sabe aí, então, o Ângelo não vai ser mais um, né, que vai sair do Santos pro Flamengo, Gabriel. Já pensou mais um fazendo isso? Rapaz, e realmente a gente teve um Marinho que saiu do Santos, foi pro Flamengo, tá embaixo. Marinho, e agora... Diego, Gabigol, Bruno Henrique. A lista pode aumentar. Maia, não que foi do Santos pro Flamengo, né? Gustavo Henrique, Diego. Pode falar, Daniel. São vários nomes, né? Com todo respeito, o Santos se tornou o Flamengo Castilha, tá? Porque parece que isso? Jogador que é revelado por Santos tem que ir pro Flamengo. Que isso. Realmente aí a legião pode aumentar aí com o Ângelo. Pode prosseguir, Gabriel, com as suas informações. Não, na verdade era só isso mesmo, né? E o Vasco, né, que também está muito próximo de trazer o Andrei Santos de volta. Aliás, essa novela Andrei Santos segue firme e forte. Então, desculpa, qual o time que vai querer aceitar isso, né? Porque são 4 meses de contrato, pagando o salário integral, né? Levando que nesses 4 meses, né, o time tem que ser obrigado a liberar ele, né, para o Mundial Sub-20 que acontece em maio. Então, realmente, fica bem se entender. Assim, para o Vasco vai ser por essa reta final de estadual, começo brasileiro, mas assim, não dá para entender essa negociação do Andrei Santos não, né, Gabriel? Realmente o Palmeiras esteve perto aí de anunciar a contratação do atleta, lembrando que o atleta ainda vai ser emprestado porque não tem o visto inglês para poder atuar pelo Chelsea, mas portanto pode ter um seu retorno aí durante até esse prazo, até julho, atuando pela equipe do Vasco da Gama. Pode falar, Daniel. Eu não ia, mas eu tenho que falar sobre isso. Eu acho sim uma coisa sem cabimento. Tudo bem, entendeu? Tem a questão do contrato estadual. Mas, gente, pense grande. Pô, pense, sei lá, vencer a Copa do Brasil, entendeu? Conseguir fazer uma boa competição no Campeonato Brasileiro, quem sabe até conseguir uma vaga na Libertadores, trazer um jogador de 4 meses, pagar um salário alto por um cara que nem vai terminar a temporada da equipe e ainda vai jogar o Mundial Sub-20. Não dá pra entender. Realmente aí, mas o Andrei Santos tá bem valorizado e posso dizer a verdade, jogaria fácil nessa equipe do Chelsea. Né? Vai jogar fácil nesse time do Chelsea, com certeza. Bom, agora a gente vai falar aqui do Campeonato Brasileiro Feminino, até porque tivemos a primeira rodada do Campeonato Brasileiro com grandes jogos e eu vou estar passando para vocês alguns resultados com direito aí a goleadas mais uma vez, principalmente da equipe do Corinthians, estreando com mais do que o pé direito. Vou estar para vocês aqui uma minha colinha aqui, porque são muitos jogos. Tivemos o Santos vencer o Flamengo pelo placar de 3-0. O Corinthians venceu o Ceará por incríveis 14-0. É isso mesmo. A Vocês vergonha não tão... que o Ceará fez, hein? Rapaz, 14 para o Tem Corinthians, 0 para o Ceará. O Internacional venceu o Atlético Paranaense pelo placar de 2-1. O São Paulo ficou no empate contra o Bahia pelo placar de 1-1. O Cruzeiro empatou com o Grêmio pelo placar de 1-1. O Palmeiras também aplicou uma goleada contra o Avaí, contra o Real Ariquemes de Rondônia pelo placar de 9-0. E o Real Brasília venceu o Avaí Kinderman pelo placar de 5-2. Lembrando que a rodada será complementada com a partida entre Atlético Mineiro e Ferroviário. E aí, Daniel, o que você achou aí dessa rodada movimentada da estreia do Campeonato Brasileiro Feminino? Primeiro, eu quero falar sobre o Corinthians, que venceu a equipe do Ceará por 14-0. Bom, o time do Corinthians é Corinthians, né?
time do Corinthians, enfim, o melhor time feminino do Brasil, os melhores times do futebol mundial, enfim, o time do Corinthians é muito forte. Eu quero enfatizar a equipe do Ceará. A equipe do Ceará havia perdido para o Flamengo por placar de 10-0, agora perdeu de 14. É porque é o seguinte, o time do Ceará acabou sentindo muito, entendeu? Com a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, com o time principal masculino, e com isso acabou faltando receita para o futebol feminino. Tanto que os jogadores da Ceará são atletas da categoria de base e parece que não estão preparados para jogar no futebol profissional. E o Santos, que diferentemente do futebol profissional, é um time bastante competitivo no futebol feminino, entendeu? Acabou vencendo a equipe do Flamengo pelo placar de 3-1 e venceu com autoridade. E olha, eu acho que o Santos é uma das equipes que podem acabar incomodando o Corinthians no decorrer do campeonato, ao lado da equipe do Palmeiras, que vive em um momento maravilhoso, tanto no futebol masculino quanto no feminino. Dessa vez, fez o prefeito, goleou por 9-0 e pode ir muito longe no campeonato também. Bom, realmente, agora eu queria saber a sua análise, Gabriel. Quando eu falei aqui do resultado do Corinthians, você expressou aí a sua análise sobre o Ceará. O que você achou disse tudo, né? Dessa estreia aí do campeonato, da primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino? Deixaram o futebol feminino de lado, né? E botaram toda a responsabilidade nas meninas da base, que coitadas, né? Assim, jogadoras jovens, né? Que não tem nem campeonato para disputar de base, já começa por aí, né? Já botaram elas nessa fogueira danada que pode jogar logo, né, a Supercopa, onde o Ceará acabou perdendo de 10-0 pro Flamengo, agora perde por 14-0 pro Corinthians. Então, assim, a vergonha que fez a diretoria do Ceará, jogou a responsabilidade, né, no monte de meninas que realmente nem sabem ainda. Não tem nem físico, nem campeonato para disputar na sua base, né, na sua categoria, para poder realmente já disputar um campeonato de Série A. Então, realmente, é uma vergonha que fez o Ceará. Espero que eles possam rever o que eles fizeram e, quem sabe, mudar aí durante o campeonato, né, Gabriel? Lembrando que agora também está rolando um jogo, aliás, um grande jogo, hein? Atlético Mineiro e Ferroviária. E o Ferroviária vai vencendo, então, pelo placar de 3-2 de virada aí. Então, realmente, está acontecendo, então, um grande jogo aí entre Atlético Mineiro e Ferroviária. E vou destacar também o Santos, né, que venceu o Flamengo por 3-0 lá na sexta-feira, né, na estreia. Grande vitória da equipe do Santos, né, das Sereias da Vila, né? Jogo que realmente marcou mais uma vez aí a Cristiane marcando gol. Impressionante como faz gol essa menina, né? E uma pena estar fora da seleção, né? Ela tem 37 anos, segue jogando em altíssimo nível e não dá para saber por que a Pia não convoca mais a Cristiane. Alô, Pia! Convoca a Cristiane, tomara que ela volte para a seleção brasileira. Eu fico na torcida, hein, Gabriel? Realmente a Cristiane faz muita falta para essa seleção brasileira e posso dizer, se ela tivesse, ia contribuir muito para a atual fase que a seleção está vivendo. Com certeza. Até o momento, se preparando para a Copa do Mundo, a seleção brasileira que sofreu 3 derrotas aí na Copa Shea Believes, torneio preparatório para a Copa do Mundo. Bom, agora a gente vai falar, e lembrando que a seleção brasileira agora tem um duelo contra a Inglaterra pela finalíssima, então é uma grande oportunidade para a seleção brasileira, né? Feminina. Exatamente, em abril, aí que reúne a seleção campeã da Eurocopa com a seleção campeã da Copa América. Bom, agora a gente vai falar aqui do nosso Connect Sport com mais um giro de notícias do Minuto do Esporte. Agora, no programa Connect Sport, Esporte Total. Onde tem futebol, tem emoção. Bola na rede, hora de falar de futebol. O Manchester United venceu o Newcastle por 2-0 ontem e conquistou a Copa da Liga Inglesa em Wembley. Casemiro abriu o placar e mostrou por que os Reds acertaram em contratá-lo. Para além do gol, o brasileiro foi dono do meio de campo durante toda a partida, sempre com uma marcação forte e chamando a torcida para participar do jogo. Ele foi eleito o melhor em campo na final. O United não conquistava um título há quase 6 anos. O último foi a Liga e a Europa da temporada 2016-2017, ainda sob o comando de José Mourinho.
Com um verdadeiro espetáculo de Lionel Messi e Mbappé, o Paris Saint-Germain venceu o clássico francês contra o Olympique de Marselha por 3-0 ontem, fora de casa. Em noite de golaços, Messi deu 2 assistências para Mbappé, que devolveu o presente para Messi guardar também o dele. Com a vitória, o PSG chegou a 60 pontos e abriu 8 de vantagem sobre o rival no campeonato francês. Chegou ao fim a novela Andrei Santos. O Vasco se entendeu com o staff e acertou a volta no volante de 18 anos. Ele será emprestado pelo Chelsea por aproximadamente 4 meses até o início de julho. A sinalização positiva por parte dos representantes do jogador se deu no início da noite de ontem. Hoje, os termos serão colocados em contrato para que Andrei assine e já possa começar a treinar com a equipe carioca. O pagamento pendente de 12 milhões de reais referente à venda de Andrei ao Chelsea era o que brecava a negociação. O Vasco detinha 70% dos direitos econômicos do volante, ainda não efetuou o repasse dos 30% restantes. A última proposta da diretoria vascaína foi para parcelar o valor em 3 vezes, a princípio negada por Andrei e seu staff, mas portanto agora aceita. A boa fase de Rafael Veiga com a camisa do Palmeiras deixa até Abel Ferreira arrepiado, segundo ele. Neste domingo, após o Verdão vencer a Ferroviária por 2-1 no Allianz Parque, com uma assistência e um gol do meia, o treinador exaltou a fase do camisa 23 da equipe, que até agora não sabe o que é derrota. Em entrevista coletiva, Abel destacou a importância dele para a equipe. Em 2023, ele recuperou o ritmo depois de cirurgia no tornozelo e abriu a temporada com 11 participações em gol, com 5 bolas na rede e 6 assistências em 10 jogos disputados. Estas são as últimas do futebol. Bom, é isso aí para vocês que nos acompanham. Tivemos um pequeno probleminha na edição aí do último giro de notícias do Minuto do Esporte, por isso ali que acabou ficando sem imagem e sem a vinheta final. Pedimos perdão a todos vocês por essa pequena falha, mas o importante é que a notícia foi passada. Bom, agora a gente não podemos encerrar o nosso Connect Sport dessa segunda-feira especial sem antes falar da vitória do Flamengo diante do Botafogo no Mané Garrincha pelo placar de 1-0. O Flamengo foi com um time um pouco mesclado, o Botafogo entrou com o time titular, uma partida muito movimentada, inclusive com invasão de torcida, cenas lamentáveis em questão de expulsão, mas uma vitória importante do Flamengo diante do Botafogo pelo placar de 1-0. O que você analisa aí, Daniel, dessa partida movimentada? Foi um jogo bem maluco de assistir, tá? O Flamengo acabou fazendo 1-0 logo nos primeiros minutos do jogo, com o gol de Matheus Gonçalves, que vem jogando muito bem, entendeu? Ele entra, dá conta do recado. Eu não acho que não seria nenhum absurdo ele começar como titular. Claro que isso é improvável, que isso aconteça, entendeu? Só que é o seguinte, eu acho que, pra mim, ele merece estar à frente de Marinho e Everton Cebolinha, que são jogadores que não acrescentam praticamente nada dentro de campo, entendeu? Mesmo jogando no meio de garotos da minha idade, eles conseguem ser jogadores extremamente comuns. Eles não conseguem se sobressair. Foi uma boa vitória da equipe do Flamengo e bem ruim para a equipe do Botafogo, porque o Botafogo jogou com o time titular, o Flamengo jogou com o time reserva. O técnico Luiz Castro acha que tem muito a aprender com esse jogo. E do lado do Flamengo, eu quero destacar ele. Rodrigo Caio, monstro de bola. Que jogador, sinceramente, eu gosto muito dele, tá? Sou fãzão dele. Eu já sonhei com ele, entendeu? Aí é uma análise mais sentimental. Quando ele está em forma, pra mim, ele é o melhor zagueiro do Brasil. O problema dele é que ele se lesiona bastante, entendeu? Mas, eu acho que ele teria potencial até para jogar um seleção brasileira. Que isso, cara? Esse Daniel é uma figura, mano. Ai, meu Deus. A risadinha dele depois que ele falou que sonhou com ele. Que engraçado. Cara, Daniel, você não existe, mano, na moral. Ai, meu Deus.
E o que vale ressaltar também, Gabriel, eu queria te fazer uma pergunta, o que pesa também é um fator até psicológico por parte dessa equipe do Botafogo, lembrando que já é a segunda partida que o Botafogo tem expulsões aí também dos seus jogadores, segunda partida consecutiva com expulsão do Botafogo, então realmente vale se frisar o psicológico, jogos, né? Exatamente, a gente viu o Marçal também é lateral esquerdo, também muito explosivo nessa partida, e o Tiquinho Soares nem se fala. Rafael, né? No jogo contra o Vasco, o João Carlos foi expulso no banco, e assim, com todo respeito ao Botafogo, mas as reclamações dos jogadores dentro de campo não condiziam com o que aconteceu. Porque assim, o impedimento, né, que reclamaram, era um impedimento claro do jogador Carlos Alberto, que estava muito à frente, né, do último defensor do Flamengo. Então realmente eu acho que ficou assim, pesada demais essa reclamação do Botafogo, né? A gente viu um time do Flamengo repleto de garotos, né, tendo mais mental do que o Botafogo. Aliás, o time alternativo do Flamengo está tendo mais mental, né, do que a equipe titular, né? Porque assim, é impressionante, né? O time alternativo do Flamengo vem jogando muito bem, é um time muito mais organizado do que o time titular, né? Com jogadores ganhando oportunidades e mostrando que podem sim fazer parte da rotação do técnico Vitor Pereira, que é o caso do Matheus Gonçalves, menino de 17 anos, que em 25 segundos já deixou a marca dele realmente. Seu primeiro jogo como profissional, sendo titular, né? Ele já veio jogado na partida contra o Resende, né, e também alguns jogos ano passado, mas sendo titular foi a primeira vez e já entrou fazendo gol, jogando muito bem. Então, realmente, uma vitória muito importante para o Flamengo, uma vitória que prescinde o jogo contra a equipe do Del Valle, na terça-feira, amanhã, no caso, né, que vai ter mais de 60 mil pessoas no Maracanã, essa final da Recopa, que o técnico Vitor Pereira sabe que é muito importante. Então o Flamengo vem com moral para esse jogo, né? Depois de vencer um clássico, jogando com o seu time reserva. Aliás, no segundo tempo, Gabriel, ficou um time sub-20. Dos 11 jogadores, né, que estavam no time titular, no final do jogo, apenas Rodrigo Caio, Marinho saiu, na verdade, ficou Rodrigo Caio, Cebolinha e Pablo. Apenas 3 jogadores eram, né, acima de 23 anos, né? Tirando isso, todos os jogadores eram da base, então isso mostra que realmente o Flamengo faz um trabalho muito bom nas suas categorias de base, né? E revelando grandes jogadores, como o caso do Matheus Gonçalves, do Matheus França, o Igor Jesus jogou demais também o volante. Isso mostra que o Flamengo realmente pode sim usar a sua base no seu time principal, né? Já que o Flamengo realmente acabou não contratando ninguém nessa temporada, né? Então pode ver aí, pode realmente usar esses jogadores da base como profissional que estão dando realmente resultado dentro de campo. Grande vitória do Flamengo por 1-0 contra o Botafogo. E o Botafogo, você disse muito bem, Gabriel. Sentiu o Botafogo muito confuso dentro de campo, um time que se via muito preso dentro da boa marcação que fez o Flamengo. O Flamengo foi um time bem, bem postado taticamente, principalmente. O técnico Vitor Pereira ousou e veio com o time com 3 zagueiros, né, com o Cleiton, o Rodrigo Caio e o Pablo, né, deixando ali, liberando mais o meio-campo. Isso fez realmente o Botafogo se confundir dentro de campo e sentiu o time do Botafogo um pouco confuso, né, durante todo o jogo, na minha opinião. Né, no primeiro tempo até teve algumas oportunidades, e também o destaque negativo do Botafogo foi o jogador Daniel Borges, que acabou falhando no gol do Flamengo, e o Patrick de Paula, que nesse lance aí, né, Gabriel, acabou lesionando o joelho, né, infelizmente aí que vinha fazendo uma boa temporada pelo Botafogo, marcando os gols, jogando bem, inclusive nessa partida contra o Flamengo, era um dos principais jogadores do Botafogo, acabou se lesionando, e agora realmente o Botafogo vai ter que encontrar aí uma solução com essa lesão do Patrick de Paula. Mas o jogo teve de tudo, né? Teve invasão de campo, teve jogador peitando o juiz, teve polícia invadindo sem ter que invadir, teve gol com álcool 25 segundos, teve falta de luz no vestiário, enfim, foi uma loucura esse jogo realmente do Botafogo e Flamengo, digno, né, de um clássico entre Botafogo e Flamengo, Gabriel. E vitória importante do Flamengo aí, que agora lembrando que o Flamengo tem aí a final da Recopa Sul-Americana enfrentando a equipe do Independente Del Valle na quarta-feira. Bom, agora a gente vai falar de outro clássico, só que dessa vez paulista na Vila Belmiro. O Santos acabou empatando com o Corinthians pelo placar de 2-2 e um jogo movimentado aí de ambas as equipes, lembrando aí alguns números de Roger Guedes, que chegou a 98 jogos com a camisa do Corinthians, 30 gols e 16 assistências com um gol que ele marcou nesse clássico. O Corinthians que estava com a vitória na mão, mas aí acabou cometendo um pênalti nos minutos finais da partida. O Marcos Leonardo foi lá e garantiu o empate para a equipe do Santos, Daniel. É isso aí, foi um jogaço de bola. A equipe do Santos
aos poucos vem conseguindo encontrar o seu melhor futebol, poderia até ter vencido a partida. O Corinthians, quero destacar o Roger Guedes, que teve um começo de temporada bastante positivo. Eu acho que se continuar assim, o time do Corinthians pode pensar em coisa grande nessa temporada. E olha, eu acho que o placar foi bastante justo. Eu acho que se o Santos tivesse ganhado, seria merecido. Se o Corinthians tivesse ganhado, idem. Acho que foi um jogo bem legal de assistir. Mas agora, por quê? Pra quê fazer pênalti no final do jogo, gente? Ai, pelo amor de Deus. Se eu fosse técnico, eu teria dado um tapa no cara, velho. Não tem que ter uma violência, mas dá uma raiva. Pra que isso? Estava vencendo a partida até os minutos finais. Opa, pedindo perdão a todos vocês aí, tivemos um pequeno probleminha no áudio já solucionado, e o Santos acabou empatando com o Corinthians pelo placar de 2-2. Me chamou muita atenção, Gabriel, de fato, essa seguinte questão tática. Sim. Que ali na escalação, o técnico do Corinthians, Fernando Lázaro, colocou ali o Duqueiroz improvisado na lateral direita, em muitos momentos fazendo ali um 4-4-2, mas defendendo poderia fazer um 3-5-2. Acabou dando certo, o Corinthians fez uma boa partida depois dos minutos iniciais onde o Santos dominou a partida. O Corinthians voltou a ter um domínio, marcou o primeiro gol, e aí depois que fez as substituições eu senti que o ritmo do Corinthians acabou caindo. O resultado disso foi o pênalti cometido ali pelo Maicon e o empate do Santos. Mas teve chances, né, Gabriel? Teve, foi um jogo bem movimentado. Teve chance de fazer o terceiro gol, né? Lembra até uma bola do Roger Guedes, onde vem um cruzamento, ele não consegue finalizar, o Roberto vinha sozinho também. O jogo estava 2-1, devia ter 36, 37 no segundo tempo. Esse lance foi realmente decisivo, né? Porque logo depois teve o pênalti pro Santos. Um pênalti acabou sendo realmente bem infantil, né? Cometido se não me engano, foi pelo Maicon. Você lembra quem foi que cometeu o pênalti? O pênalti foi o Maicon mesmo, uma recuada do Giovani. O Steven Mendonça, né, leva vantagem na jogada e o Maicon para intercepta dentro da área e comete o pênalti. Né? Exatamente. Então, assim, é um empate com sabor de derrota com o Corinthians, mas eu gostei da atuação do Corinthians, cara. Jogando fora de casa, né, na Vila Belmiro, o jogo aliás, um ambiente, né, que é muito difícil de você se jogar, né, sendo visitante, por ser um estádio acanhado. A torcida do Santos é uma torcida, né, bem fervorosa. Então, assim, acho que o Corinthians jogou bem dentro do possível. Realmente acabou tomando esse gol de empate, que é onde não estava nos planos, né, da equipe corintiana, mas acho que realmente foi uma boa atuação. Merecia vitória, na minha opinião. Acho que se fosse para dar vitória para um time, eu daria vitória para a equipe do Corinthians pela partida que fez. Aliás, o Roberto finalmente, né, desencantando, marcando gol aí contra o Santos, né, um gol importante também para ele, né, para ele pegar confiança contra a equipe que o revelou. Então, assim, realmente foi um jogo bem interessante de acompanhar. A vitória acabou escapando do Corinthians, mas que empatezinho está de bom tamanho, principalmente pro Santos, né? Com esse empate ainda mantém esperança de classificação, né, Gabriel? Tem que vencer o Ituano na próxima partida e torcer pro Botafogo de São Paulo, Botafogo de Ribeirão, desculpa, não vencer a equipe do São Paulo. Então, realmente vai ser essa rodada decisiva aí, essa rodada final, sendo bem decisiva para o Santos. E para o Corinthians, não. Está classificado já com 19 pontos, né? Vai pegar o São Bento ou o Ituano na próxima fase, jogando em casa. Então, o Corinthians está de bom tamanho também, fez uma campanha regular para bom. Poderia ter sido melhor, perdeu alguns jogos, mas acho que está de bom tamanho essa primeira fase do Corinthians. E o Santos também estava brigando para não cair, de repente ressurgiu. E agora, quem sabe, também não pode garantir uma vaga nas quartas de final, né, Gabriel? Bom, realmente, Gabriel, e olha só, acho que a gente tem recado, vou pedir para a técnica colocar aí pra gente o recado que a gente tem aí, que é um recado muito interessante. Daqui a pouco eu vou pedir para a técnica colocar, que tenha, olha só, o Renato Sanches, foi pênalti no Matheus Nascimento, VAR nada fez, mas o Botafogo fez papelão. Já vou fazer a pergunta para você, Gabriel, depois para o Daniel também. E depois, já emendando a pergunta do Renato, eu queria saber sobre a partida do Corinthians. A gente teve aquele impedimento também no gol do Yuri Alberto, que foi também bastante discutido, e eu queria saber um pouco mais na opinião de vocês sobre esses dois lances. Posso falar? Claro, fica à vontade e depois eu já passo a fala pro Daniel. Esse juiz do Flamengo e Botafogo é aquele típico juiz que gosta de aparecer, né? Ele deu cartões sem necessidade algumas. Na minha opinião, deixou de marcar 2 pênaltis na partida, concordo,
né, onde ele diz que foi pênalti de Matheus Nascimento, realmente foi, mas no primeiro tempo o Flamengo teve um pênalti também não marcado em cima do Matheusão. O Marçal pode ter sido expulso antes, né, dele ter sido expulso, porque, na minha opinião, ele agrediu o Marinho, teve cartões aí bem, excessivos, na minha opinião, nessa partida. Enfim, o juiz do Flamengo Botafogo, não recordo o nome, aliás, se não me engano o nome dele era Tarcísio, foi o primeiro clássico onde ele apitou e foi realmente terrível a atuação dele, mas nada justifica também, né? Por exemplo, o Tiquinho acabar aí quase agredindo ele com a cabeça, né? Dando uma cabeçada quase no juiz, mas enfim, na minha opinião, acho que o pênalti foi sim no Matheus Nascimento, acho que também teve pênalti pro Flamengo, teve não expulsão, teve talvez cartões desnecessários, então realmente o juiz dessa partida entre Flamengo e Botafogo deixou bastante a desejar, Gabriel. E sobre o lance esse lance que tivemos aí, o primeiro gol do Corinthians que foi invalidado, alegando um trombão entre o Yuri e o Alberto, a técnica já tá fazendo aqui, falando que foi irregular o lance, que passaram a mão no Corinthians. Não sei se você concorda acha, também. Daniel? Cara, eu acho que falando que esse do Yuri Alberto, esse lance do Yuri Alberto, no qual vem o cruzamento ali, ele acaba trombando ali com o defensor do Santos e o gol acaba sendo anulado. Não sei se foi o Yuri Alberto ou se foi um outro atleta do Corinthians que acabou trombando com o defensor do Santos, o Yuri Alberto finaliza gol e o gol acabou sendo anulado. Pra mim foi gol legal, entendeu? Eu acho que ele foi na bola, o Yuri Alberto. Pra mim também. Eu marcaria, entendeu? Mais uma vez. E o pênalti, olha só, foi pênalti sim em cima do Matheus Nascimento. Porém, os jogadores do Botafogo foram ridículos, entendeu? Sinceramente, os caras foram pra cima daquele jeito, o Chiquinho quase deu uma cabeçada, e sinceramente, entendeu? Se eu fosse juiz, eu pegaria ele lá fora, porque eu achei tudo. Que isso? Uma técnica que o Wood falou que pegaria ele. Vocês estão muito maldosos, hein, rapaz? Vamos ter mais paz no coração de vocês. Bom, estamos encerrando o nosso Connect Sport dessa segunda-feira em um novo horário. Agradecendo imensamente a todos vocês que estão conosco, interagindo, que curtiram, que compartilharam o nosso programa nas nossas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês e muito obrigado também de coração a toda a minha equipe aqui do Connect Sport. Obrigado, Gabriel, pela sua excelente participação no programa de hoje. Valeu, amigo Gabriel, tamo junto, meu amigo. Valeu, Daniel, amigo e amiga de casa. Agora, vou mudar a frase, hein, Gabriel? Vamos jantar que eu tô com fome. Valeu, boa noite, até quarta-feira. Um abraço. Valeu, Gabriel, até quarta-feira. Forte abraço, até a próxima. E muito obrigado, Daniel Godoy, pela sua excelente análise, por você ser esse cara aí que também nos anima muito em mais um programa. É sempre um prazer ter você com a gente. Muito obrigado, Gomes. Muito obrigado, Santos. Espero que esse programa com o novo horário, tenho certeza, na verdade, vai dar muito certo. E é isso aí. Agora eu vou tomar um banho, porque tá muito calor aqui, entendeu? Daqui a pouco também vou dormir e fazer um monte de coisa agora. Valeu, galera. Valeu, Daniel. Até quarta-feira. E muito obrigado a todos vocês que nos acompanhou nesse novo horário do Connect Sport. Opa, quer falar alguma coisa, Gabriel? Não, pensei que ali os nossos comentaristas queriam falar algo, mas enfim. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham nesse novo horário do Connect Sport. Fiquem ligados, porque a partir de hoje estaremos passando nosso programa toda segunda, quarta e sexta, a partir das 8 da noite, com participação também aí do Johnny Pereira, do Lucas Rangel também, como comentaristas. Então fiquem ligados, porque vem muita novidade nova aqui no nosso programa, novos quadros, sempre com o intuito de trazer um programa de qualidade e credibilidade para todos vocês que nos acompanham no mundo do esporte. Eu vou encerrando aqui esse primeiro programa de muitos que vem por aí nesse novo horário, desejando a todos vocês uma ótima noite e agradecendo a sua audiência. Até quarta-feira. Tchau, tchau.